O biogás, majoritariamente constituído por metano, é uma mistura gasosa obtida a partir da degradação da matéria orgânica. Essa mistura, quando descartada na atmosfera, causa inúmeros danos ao meio ambiente. O processo denominado reforma a vapor do biogás, representado na equação, produz gás hidrogênio, que é uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis. Considerando R igual a 0,08 atm litros Kelvin mol, a quantidade mínima de energia que deve ser fornecida na reforma a vapor com quantidade suficiente de metano para a produção de 100 litros de gás hidrogênio nessa temperatura e pressão é igual a quanto? Bom, galera, então aqui, né, é uma questão de cálculo envolvendo gás que está aqui fora da condição normal de temperatura e pressão. Eu sei disso porque está sendo fornecido o valor do R, né, a temperatura e a pressão. Então aqui, inevitavelmente, eu vou ter que usar o PV igual a nRT, que é a famosa equação de Clapeyron, né? Então, tipo assim, nessa equação eu coloco pressão, volume, o número de mols, o valor da constante dos gases perfeitos e a temperatura aqui, que nesse caso tem que ser em Kelvin. E como que eu sei disso? Por causa da unidade de R, né? Que é a atm da pressão, volume em litros, a temperatura em Kelvin e ali um número de mols, né? Então, eu consigo descobrir qualquer coisa aqui. Só que a questão, ela tá me dando um problema falando que o volume, né, do que a gente está querendo do hidrogênio é de 100 litros, então aqui no lugar do V eu vou colocar o valor 100, né? Já está em litro, então não preciso me preocupar. O valor da pressão que a gente quer do gás hidrogênio que vai estar armazenado é de 3,6 atm, então 3,6 atm. Já está em atm, está igual, então não preciso transformar nada. O número de mols, eu até então eu não sei qual é, não tem nada sendo fornecido aqui. O valor do R é 0,08 e a temperatura aqui já foi dada em Kelvin, né? Então não preciso transformar, então aqui eu coloco 300. Então observe que aqui na equação de Clapeyron eu tenho como incógnita aqui para calcular, depois que eu fiz todas as substituições, o número de mols do gás hidrogênio que corresponde a 100 litros na temperatura de 300 Kelvin e 3,6 atm, tá? Então eu posso fazer esse cálculo para poder descobrir qual é o número de mols de hidrogênio e aí o que eu faço com esse número de mols de hidrogênio? Eu comparo com a equação, ó, número de mols de hidrogênio com a quantidade de energia, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer assim, ó, 3,6 vezes 100 é igual a N, aí essa parte aqui de baixo eu vou jogar aqui, ó, essa parte aqui do lado direito, desculpa, eu vou jogar para cá, 0,08 multiplicando 300, tá? Então N vai ser igual a quanto? Então eu posso cancelar, ó, esse zero com esse zero aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai ter N igual a 3,6, no caso aqui vezes 1 vai dar 3,6 e 0,08 vezes 3, que vai dar 0,24. Então 3,6 dividido por 0,24, a gente chegar a 15 mols. Então entenda, serão 15 mols de gás hidrogênio, né, de H2, que está relacionado com essa temperatura, pressão e volume, tá? Então nessas condições aqui. Então o que a equação ela está me dizendo? A equação ela está me dizendo o seguinte: quando 1 mol de metano vão reagir, eu produzo 3 mols de hidrogênio e a quantidade de energia já que está em kJ por mol, só que esse mol aqui é o mol do metano, tá? Lembre-se sempre que a reação aqui é do metano. Então, ó, o metano, quando passa por essa reforma, o ΔH é de 206 kJ por mol do metano ali, né? Então, a cada 3 mols de H2, eu tenho uma quantidade de energia equivalente a 206 kJ. Como eu estou trabalhando com 15 mols de H2, qual é a quantidade de energia? Bom, então a gente vai ter que X é igual a mols de H2, com mols de H2 a gente corta, então a gente vai ter 15 vezes 206 kJ e divide por 3, tá? E aí, efetuando esse cálculo, a gente pode até simplificar aqui, né? Ó, aqui a gente tem 5 para 1. Então, 5 vezes 206 vai dar 1030 kJ, tá? E aí a gente chega na alternativa correta, que seria a C. Bom, galera, então é isso, né? Resolução passo a passo aí para que você que está em casa consiga compreender o porquê de, na questão 35, a alternativa C vencer a correta.